Bom, nesse espaço do programa nós recebemos aqui o nosso consultor previdenciário, Rui Simo. E aí, Rui? Como é que estão as coisas? Vamos fazer aniversário, então. Vamos fazer aniversário. Ah, pois é, a greve, né? Essa greve durou mais de 70 dias, está durando mais de 70 dias, mais de 70 dias. O problema todo, né, Rui, é que as pessoas mais fragilizadas, aquelas que já estão, né, uma situação de fragilidade do ponto de vista emocional até, né, em função disso, agravadas nessas situações, é a que mais sofrem, né? É verdade. A Previdência tem tentado contornar isso, liberando o pouco que as agências estão produzindo e direcionando esse pouco para algumas espécies de benefício, para ter mais, digamos, impacto na opinião da população. Então, o agendamento do auxílio maternidade, por exemplo, o agendamento da pensão por morte, por exemplo, e o auxílio doença já pré-agendado, esses benefícios estão sendo atendidos, né, dentro do possível, ali da restrição bastante grande de servidores. Mas, com a greve também dos peritos, poucos estão atendendo às perícias. Então, o grande fluxo de pessoas até as agências caiu drasticamente, porque então resultou só auxílio maternidade e o benefício de pensão por morte, que, enfim, tem que ter o agendamento prévio. Né? Mas são dois casos. Agora, nenhuma aposentadoria, onde pessoas desempregadas já estão com dificuldade, e eu atendo isso diariamente, várias pessoas com esse problema, e também aquelas que são autônomas, né, que interromperam a contribuição e estão dependendo disso para sobreviver. Essa questão me remete assim, à questão da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Ela constituiu erigiu uma série de direitos e poucos deveres. Ou então, direitos que são respeitados e deveres que não são respeitados. Esta equação, se não fecha, alguém vai ter prejuízo. Eu não sou contra que o funcionário tenha o direito de fazer greve e tal. Agora, no Brasil, isso virou moda. Isso, qualquer coisinha, greve. E quem é prejudicado? Então, a sociedade brasileira, ainda bem que nós estamos chegando nesse ponto de ebulição. Nós não podemos mais aceitar isso. Não podemos aceitar mais político corrupto, não podemos mais aceitar penduricalhos, privilégios. Essa lei complementar que foi aprovada aqui pela Assembleia é a coisa mais certa que tem que fazer. O Estado não pode estar sustentando uma casta de funcionários que são marajás do funcionalismo público, ganhando aposentadorias como eu conheço vários, centenas de casos de 40, 50 mil reais, o cara se aposentando aos 48 anos de idade. Não tem cabimento. Isto é uma coisa desumana, porque está privilegiando uns contra milhares que são prejudicados. Então, que se faça greve, agora tem que estabelecer, eu não sei, parece que já existem esses instrumentos, mas não são respeitados, que tem que deixar uma cota de atendimento e tal, e o pessoal não respeita e fica por isso mesmo. Aí depois a presidenta vai lá tentar na Indonésia fazer com que a lei da Indonésia não puna, não decapite aquele que vai lá transgredir a lei. Claro que tem que ser decapitado. Lei é para ser cumprida, mesmo que isso provoque revolta em nós, que seja desumano. Então o cara sabe que tem que cumprir a lei. Eu sempre digo, Rui e Lília, que a democracia é o melhor sistema. Eu falei até isso no comentário. É o melhor sistema, só que ela é o mais difícil. Sabe por quê? Porque na democracia, para nós sermos livres, nós temos que ser escravos da lei. Da lei. A lei é que é o parâmetro fundamental. O meu direito termina quando começa o direito dela. Então, enquanto no Brasil nós não tivermos essa consciência, nós seremos sempre um país subdesenvolvido. Nós, gaúchos, que éramos tidos como os baluartes da ideologia, da evolução política, não somos nada, absolutamente nada disso. Nós perdemos para o Maranhão. O que é isto? Então, vamos tirar essa soberba de nós e vamos ajustar nossas coisas diante das nossas necessidades e diante das nossas potencialidades e nossas possibilidades, como dizia Aristóteles, não é isso, Lília? Nós, cidadãos, Silvio, nós não somos contra a greve. Nós somos a favor da greve planejada, para tentar reduzir ou amenizar os impactos. O que, afinal de contas, o pessoal do INSS está pedindo? Tu sabe, tem esse segredo aí guardado ou não? Silvio, pior que eu sei. Então vai revelar aqui para nós. Hoje, se você perguntar para qualquer servidor do INSS o que é que eles querem, afinal, a resposta é, primeiro que tudo, melhores condições de trabalho.
O problema é que, se formos analisar o que é melhores condições de trabalho e perguntar para eles ficam sem argumento. Primeiro motivo, o prédio sede do INSS, ali no centro... A Mário Cinco Paus, da frente da prefeitura velha. Tem 23 andares, 11 elevadores, 3 escadas independentes. Então, não há problema de segurança e nem de acesso. Estacionamento no próprio prédio para 50 e tantos automóveis. Então, estacionamento no centro, de graça. A vista mais privilegiada que alguém possa ter, na beira do Guaíba, com todas as ilhas ali do lado. Esse pessoal tem... A média salarial dos servidores do INSS fica entre 8 e 9 mil reais. Puxa vida, eu não sabia que era isso. Pouca gente sabe. Então, esse valor corresponde a uma carga horária de 6 horas diárias. Ocorre que, quando se questiona, então, melhores condições de trabalho, eu vou incluir também o seguinte: todos os setores têm ar-condicionado split e tem a água mineral para todo mundo que quiser tomar, cafezinho, geladinho ali, mineral. Cafezinho. Então, não há problema nenhum quanto à parte física do prédio. Bom, vamos analisar então agora o porquê real disso. 60% a 70% do salário dos funcionários é uma gratificação vinculada à produtividade, chamada GEDAS. Essa gratificação, no momento da aposentadoria, incorpora apenas 50%. Aí é que está o problema. Eles querem... Já tem, hoje, grande parte dos funcionários hoje já tem as condições para se aposentar. Mas ficam lá dentro porque, ao se aposentar, vão perder em torno de 30% do conjunto dos vencimentos. Isso, basicamente, se refere aos funcionários mais antigos. E os funcionários mais novos, que isso não afeta diretamente ou de forma tão premente assim. Então, esses funcionários querem o quê? Manutenção das 6 horas, né? E que o governo crie vergonha e reajuste o vale alimentação, que é irrisório. Pronto. Então, resolvido esses 2 problemas, as 6 horas já existem. O vale-refeição, a Dilma pode reajustar em 2, 3 anos, aí acaba a greve. Essa é a verdade, essa é a real. O resto, melhores condições de trabalho, é uma cortina de fumaça, é uma conversa para boi dormir. Eu acho que a questão da economia, né, Lília? A questão da economia, eu acho que as coisas são relativas, né? Quem é que mantém o setor público no Brasil? Quem é que mantém o setor público em qualquer lugar do mundo? É o setor privado. Então, tu tem que saber o seguinte: o setor privado vive a maior crise dos últimos... Olha, nós tivemos, neste ano, que está ainda em meio a setembro de 2015, nós tivemos uma maxi-desvalorização de 50% do real. Em 82, nós tivemos uma das maiores crises proporcionadas pela reforma monetária, que antecipou e depois por a questão cambial, pela maxi-desvalorização cambial do Delfim Neto de 30%, que também trouxe esse problema, mas não tão grave como hoje. Então, a sociedade precisa entender isso globalmente, os funcionários públicos têm que entender. O Estado não pode fazer tudo o que eles querem, eles não podem ganhar tudo do Estado, porque o Estado tem sempre um limite. E o Estado, aqui hoje teve o Celso dizendo, no programa anterior, o Celso dizendo sobre essa questão de daqui a pouco sem governo melhor. E por que ele quer dizer isso? É uma força de expressão, mas quanto menos o governo invadir a questão privada, invadir a nossa vida, invadir o nosso processo todo econômico, melhor fica, porque a iniciativa privada vai ganhar mais, vai faturar mais, vai empreender mais, né, Lília? E vai ter mais impostos, quer dizer, mas não pode tudo, o Estado não pode tudo. Esse é o grande problema que o Brasil vive, né, Rui? Perfeito. Pior de tudo é que o povo acaba sendo a vítima, o povo acaba sendo usado, né, como uma moeda de negociação. Quanto mais o povo for afetado, maior então vai ser o impacto da nossa greve. O povo tem que fazer o seguinte: o povo tem que se dar conta de que não pode eleger esses políticos demagogos, como esses deputados que, como eu disse aqui, eles saíram de dentro da Assembleia Legislativa, PT, pessoas que não têm responsabilidade nenhuma, que querem realmente que o circo pegue fogo, e saem lá, né, festejando com os funcionários públicos. Se fosse o governo deles, eles não estariam ali, porque aí cairia sobre eles a responsabilidade. Então isso tem que acabar, esse político amador,
esse político aqui, ó, sem vergonha, tem que sair de cena. E você é responsável por isso, por votar nesses Dilma, Lula, esses caras tudo aqui que estão desgraçando o Brasil. O Brasil, aqui, ó, literalmente acabou destruído por uma ideologia que foi implantada aqui para corruptela de seus líderes. Estão todos presos. Silvia, estão todos presos. Também me arrisco a contribuir com o teu comentário e qual é a nossa participação nisso tudo também. Porque nós elegemos e nós não cobramos. Eles fazem o que fazem porque nós contribuímos, nós nos anulamos diante desses comportamentos, então nós também temos uma parcela de contribuição. Não vou citar nome, até para não me incomodar, mas quantos deputados federais e estaduais aqui do Rio Grande do Sul que foram pegos, são ladrões, são corruptos, sem vergonha, de hábito de roubar, são reeleitos. As suas comunidades os reelegem. São e aí que vergonha, idolatrados até. Quer dizer, que vergonha, então nós não temos o direito de reclamar porque nós somos assim. Eu sempre digo, nós somos uma sociedade extremamente permissiva. O dia que nós acabar com essa permissividade de deixar que as coisas aconteçam, de permitir tudo, nós não seremos jamais uma sociedade civilizada, né, Rui? Perfeito. Silvio, só quero acrescentar um detalhe que eu ouvi ontem, eu não queria deixar passar em branco. Eu ouvi um deputado reclamando que não houve tempo para debater a reforma previdenciária. Muito bem. Não houve tempo para debater o quê? É cópia fiel do que foi implantado na Bahia. Quem é o governador da Bahia que implantou? Jacques Wagner. PT. Quem é que está implantando na esfera federal? A Dilma. Aqui eles acham quer debater o quê, cara pálida? Esse é o problema, ser responsável. Esses políticos têm que ser defenestrados. Esse é o grande problema. Oi, obrigado pela tua presença aqui. Boa tarde. Um intervalo, já voltamos.